Empezamos. Buenas tardes, muchachos del nono grado. ¿Cómo están? ¿Bien? Aqui é a Delane, la maestra de espanhol. Em mais uma classe de espanhol, sejam todos bem-vindos, vale? Adelante. E então, como estão aí nos processos de estudo de vocês, na videoaula, tá dando tudo certo, o áudio tá bom. É importante sempre vocês estarem mandando feedback pra gente a respeito das videoaulas. O que vocês gostariam de ver também aqui em nossas aulas, vocês podem estar compartilhando, eu vou estar aqui receptivo para receber a opinião de vocês. Eu espero que vocês estejam aí bem felizes, motivados, buscando de fato estudar, fazendo a parte de vocês, porque nós, a equipe, a gente está aqui do outro lado, se empenhando de fato para levar até a casa de vocês as nossas aulas. Vamos dar continuidade? Nós estamos aqui na nossa unidade 5, estudando La Generación 3Rs, né? A gente já falou um pouco sobre esse contexto, no caso, na linguagem espanhola, né? Com todo esse vocabulário. Nós entramos também na leitura e interpretação de texto, e a gente viu aí uma sala de aula debatendo a respeito sobre os biocombustíveis, né? Que é a mesma coisa da língua portuguesa, né? É um assunto estudado mundialmente. Seria muito bom se nós estivéssemos juntos na sala de aula para estar tratando desse assunto de forma conjunta também. Mas é claro que enquanto isso não acontece, nós vamos estar aqui, do outro lado da telinha. Eu espero que vocês estejam praticando, compreendendo todo esse vocabulário, fazendo as leituras. Essas leituras que o nosso livro traz, elas são muito importantes. A gente lê em voz alta, porque assim você vai praticando o vocabulário e compreendendo melhor a leitura. É importante sempre ler em voz alta, tá certo? E além desses conteúdos gramaticais comunicativos, que nós já temos estudado, semana passada nós fizemos correções sobre esses exercícios. Outra coisa importante também, atenção, responda os exercícios corretamente e corrija, verifique a correção. Porque quando você precisar estudar novamente o seu conteúdo, as respostas vão estar certas, tá? Corretamente escrita. Então, copie em espanhol, é muito importante. Eu quero deixar essa observação aqui porque eu recebo algumas atividades com relação à interpretação de texto, onde os alunos vão respondendo ali em português, e isso não é recomendável. Por quê? Porque a disciplina é a disciplina de língua, disciplina de espanhol, e nós precisamos estar praticando, escutando, lendo, escrevendo, tá? Para que a gente não se perca aí, para que a gente possa praticar. Desculpa aí. Então, a gente precisa praticar a língua, né? E a gente pratica fazendo todos esses compostos aí comunicativos, tudo bem? Por isso que o nosso livro Material Didático, ele traz muita ilustração com textos, contextualizados para que a gente possa estar praticando. Tá certo? Vamos adiante? Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito de expressões de opiniões com o presente do subjuntivo e do indicativo, né? Nós vemos aí o presente no modo indicativo e no modo subjuntivo. Nós já estudamos o presente do subjuntivo. Eu já expliquei que esse tempo verbal é aquele onde as ações não são concretas e ainda não foram realizadas. É algo que pode vir a acontecer, algo que pode vir a ser realizado, pode chegar a ser concreto, mas não é ainda. Agora, o modo indicativo não. É concreto, né? É algo concreto. Por isso que ao expressar a opinião, a gente utiliza muito o modo subjuntivo. Por quê? Porque você está dando um conselho, você está expressando uma opinião, vendo algo que pode lá no futuro acontecer. Então, nesse caso, no modo subjuntivo, ele vai ter essas expressões. Já no indicativo, não, né? Ele já é algo concreto. Então, ele trouxe os exemplos aqui na página 90, a tabela 90 e 91. Eu pedi que vocês estivessem verificando a tabela, os exemplos. Quando que a gente usa o modo subjuntivo? Quando que a gente usa o modo indicativo, tá certo? E a gente viu que o modo indicativo, ele expressa uma opinião afirmativa ou mostra um acordo, né? Quando a oração principal é afirmativa. Já para o modo subjuntivo, né? É para expressar uma opinião negativa, ou mostrar um desacordo, para expressar uma dúvida, né? Aí a gente usa o modo subjuntivo. E para expressar também valoração.
ou valorizar alguma coisa, tá? Então ele fala, e ele traz com ele aí as partículas que a gente utiliza para expressar. Me parece que, eu creio, eu penso que, minha opinião é, a mim me parece, eu supongo, eu considero, duvido que, né? Talvez, quizás, não é provável, né? Então, a gente utiliza muito esse verbo pensar, crer, o verbo crer, o verbo pensar. Então, vamos ver na realização da atividade como isso vai ser possível. Vamos corrigir essas atividades. Verifique se as suas respostas chegaram no consenso. A primeira questão, por exemplo, gente, ele pede, são sugestões de resposta. Por quê? Porque ele pede que você escreva a frase expressando um acordo ou um desacordo, né? Utilizando os elementos aí que a gente estudou. Então, olha só como é que eu fiz a minha primeira frase. Ele traz algumas partes, a gente vai unir, expressando acordo, desacordo, ele bota entre parênteses. Então, como que ficaria a letra A? Creio que a contaminação é um problema grave em los oceanos. Creio que é um acordo. Você acredita nisso? Letra B é um desacordo. Não me parece que a energia solar substitui a energia elétrica em los hogares. Então, aí você está expressando um desacordo. Não significa não. Partículas de negação. Na letra C, né? Acordo. Penso que todo el mundo deve ahorrar os recursos do planeta. Você concorda? E na letra D, também acordo, me parece que todos devemos cuidar do meio ambiente. Então, observe que a gente usou o verbo crer, parecer e o verbo pensar, conjugado aí de acordo com o discurso. Verifique se sua frase ficou assim, mais ou menos, se você quiser corrigir, se você quiser acrescentar alguma coisa, verifique aí, pode parar o vídeo e continuar depois. Sim? Na página 92, ele traz aí uma questão para você completar, né? Completar conjugando o verbo que está entre parênteses da forma adequada. Olha só. A letra A. Creio que há que investir mais em biocombustível. O verbo haver vai ficar na sua forma impessoal. Ai. Creio que há que investir. Sim, perífrase até verbal. Letra B. Não me parece que as empresas ahorrem recursos naturais. Ahorrar é o verbo economizar, em espanhol. Ahorrar. Las empresas está na terceira pessoa do plural, ellas. Então, ellas ahorrem. E observe que o verbo está no modo subjuntivo. Não me parece que as empresas ahorrem recursos naturais. É uma opinião, modo subjuntivo. Letra B. Penso que a energia solar é a mais adequada para a atualidade. O verbo ser vai estar conjugado no presente do indicativo. Ele está afirmando, fazendo uma afirmação. Na letra D, dudo que todas as escolas tenham coletores próprios para a seleta de desechos recicláveis. O verbo tener vai ser conjugado na terceira pessoa do plural, porque são as escolas, e vai estar no modo subjuntivo, tá certo? Porque vai expressar uma dúvida. Dudo que as escolas tenham, né? Na letra E, Pedro tem muitas dúvidas sobre a forma adequada de reciclar alguns desechos. Talvez ele necessite mais informações a respeito. Observe que aqui a gente tem dois casos. O verbo temer está no presente do indicativo. Por quê? Porque ela está afirmando que ele tem dúvida. E na segunda frase, ela traz um talvez, uma opinião. Então, a gente vai botar o verbo necessitar no presente do subjuntivo. Talvez ele necessite. E letra F, lo ideal é substituir os documentos em papéis por seu equivalente virtual. Pero não creio que um dia llegue todo a ser informatizado. O verbo llegar no presente do subjuntivo, porque está expressando uma dúvida. Talvez não llegue, né? Então, gente, o subjuntivo, ele é feito sempre com a vogal contrária. Verbos terminados em AR, eu faço o modo subjuntivo com E. Llegar, llegue, necessitar, necessite. E o contrário, o verbo er e r da segunda e terceira conjugação eu faço com a. Comer, coma, dormir, duerma. Esse é o bisuzinho para você passar do indicativo
para o modo subjuntivo. Tá? Então, observe nos exercícios que aí estão. Tudo bem? Na próxima questão, que é a terceira questão, ele pede para que você reescreva as frases, observando o erro e substituindo o erro pela frase correta. O que é que diz a frase da letra A? Penso que el etanol sea la forma para el alto preço de los combustíveis. Na verdade, quando ele diz que pensa, que ele está afirmando. E o verbo ser está no modo subjuntivo, está errado. Eu não devo botar no modo subjuntivo e sim no modo indicativo. Então, vai ficar, penso que el etanol es la solución. Es la solución. Está afirmando, modo indicativo e não subjuntivo, tá? Esse é o erro da letra A. E na letra B, dudo que todos ahoram água em seus lugares. Ahorar está no indicativo. E nesse caso de dúvida, a gente usa no modo subjuntivo. Dudo que todos ahorem água em seus lugares. Tá certo? Então, aí vai ficar a frase corretamente. E na quarta questão, ele pede para você utilizar os verbos de opinião, né? Essa é uma questão pessoal, com o modo indicativo ou subjuntivo. E reacione sobre, e para você reacionar ou dar sua opinião, sobre as seguintes situações. Por exemplo, na letra A, utilizar muitos vasos plásticos, porque bebo muita água no trabalho. Já tem a colocação aí. Na letra B, sempre enche o papel na caia, ou seja, joga o papel na rua, porque caso nunca encontre uma basura. É correto isso? Então, você vai opinar. Eu opinei aqui, ó. Isso que deves guardar em papel hasta que encontre um basureiro. Até que você encontre a basura. Então, vamos guardar. Eu penso que deves guardar. Tá? Então, aí está uma afirmação. Na letra C, não hago la coleta coletiva porque estou sempre muito ocupada. Olha só. Então, como é que a gente pode opinar? Não me parece que seja a melhor forma de proteger-se na sociedade. Proceder-se, portar-se. É importante para o futuro do planeta que separemos a basura. Letra D. Sempre tardo muito em el banho para acalmar-me el estresse del dia. Penso que deves buscar maneiras de aproveitar a água del banho para evitar desperdício. Olha só. E na letra E, nunca veio a fecha de qualidade de los alimentos. De caducidade. A data de validade, no caso. Fecha de caducidade. Muitas vezes caducam sem que eu los consumo. Olha só a minha opinião. Creio que é importante ver a fecha de caducidade dos produtos semanalmente. É importante. Gente, essa questão aqui, de número 4, ela é pessoal, você vai formular a sua opinião, lembrando que é em espanhol. Caso você não fez, você pode voltar aqui, tá certo? E você pode responder, fazer dessa maneira que eu fiz, que está de maneira correta. Eu usei os verbos no modo subjuntivo e no modo indicativo também, junto com as partículas de opinião. Pensa o quê? Me parece, eu creio o quê? Sim, então é nessa construção que a proposta da atividade está nos chamando para realizar. A quinta questão é pessoal, é para você fazer um questionamento com outra pessoa, você pode estar fazendo de forma oral e escrevendo aí, apontando. Tá certo? A nossa prática, tá? Da nossa atividade de hoje é o seguinte, nós vamos voltar novamente nessa tabla, estudar a tabla de expressões de opinião, subjuntivo mais indicativo, página 90 e 91. E no seu caderno, você vai formular uma frase em espanhol para cada formação da tabla. Para cada formação que ela traz, explicação, você cria uma frase em espanhol no seu caderno, tá? Então, você primeiro estuda a tabela, para depois você verificar o tipo de frase que você tem que realizar, tá bom? Então, você vai ficar com essa atividade no caderno. No livro não tem atividade. E eu vou aguardar. Assim que você realizar, tudo bem? Assim que você realizar, você tira a foto, me envia. Não esqueça de se identificar. Coloque seu nome sério, porque para mim fica mais fácil. Eu recebo a atividade de todos os alunos da escola. E aí, quando você coloca o seu nome, sua série, eu já identifico automaticamente, já vou corrigindo e passando para a sua ficha. Já estou aqui calculando a nossa pontuação de atividades realizadas. Tenham muitas graças por la atenção em la classe de hoje. Vou ficar por aqui e hasta a próxima classe. Adiós!